Normalmente o que domina as discussões nos fóruns, nas redes sociais e tudo sobre hardware é aqueles gráficos de performance de processador, gráficos de performance de placas de vídeo e muitas vezes as placas-mãe não são muito lembradas, mas a verdade é que componentes como este carinha aqui são extremamente cruciais para o funcionamento do seu computador. Tipo, ele nem liga se não tem uma placa-mãe. Então no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês os principais detalhes que você precisa ficar de olho quando está escolhendo um carinha desses para montar o seu computador. A primeira coisa que você precisa ficar de olho quando está escolhendo a sua placa-mãe é que existem essencialmente dois ecossistemas. Nós estamos falando dos modelos voltados para a AMD e os modelos voltados para a Intel. Não existe troca entre eles. Então, quando você compra uma placa-mãe baseada num chipset para AMD, você vai usar somente processadores AMD. Bem como também uma placa-mãe voltada para processadores Intel vai funcionar exclusivamente para processadores Intel. Então, a escolha da placa-mãe não é isolada, nem é do processador. Essa é uma escolha que você precisa fazer em conjunto, que vai ter conjuntos de processadores que só vão funcionar com um grupo de placas-mãe e vice-versa. Placas-mãe que vão dar suporte apenas a alguns grupos de processadores. Então, você já tem que olhar as duas coisas combinadas. Então o primeiro passo é definir qual é a família de produtos que você vai investir. E vamos começar falando dos processadores da Intel. Então quando você vai pegar uma placa-mãe para um chipset e para um processador Intel, você precisa verificar a compatibilidade entre eles. E já vou avisando, é mais difícil do que o lado AMD, porque nós temos uma troca mais frequente de chipsets e de sockets do lado azul da força que o lado vermelho. Essa combinação mesmo não funciona. Eu coloquei aqui na mesa, mas esse chipset não é compatível com esse processador. Como eu resolvo essa questão? Felizmente a Intel tem uma boa ferramenta para isso. É um site que se chama Ferramenta de Compatibilidade Intel. Acessando ele, você pode ver o conjunto de chipsets que vão suportar um modelo do processador e o legal é que dá para fazer o caminho reverso. Você pode pegar e avisar ali no site que você tem uma Z270 e ele vai passar toda a lista de processadores que podem ser compatíveis com aquele modelo. Então você consegue partir de uma direção ou da outra e saber os modelos que operam bem um com o outro. O problema é que compatibilidade é só uma das coisas que você precisa resolver, porque compatibilidade quer dizer que vai ligar e vai funcionar. De novo, essa combinação aqui não funciona. Mas também tem outras coisinhas para vocês ficarem de olho. A gente já fez recentemente um artigo mostrando as diferenças de mainboards mais avançadas para mainboards mais básicas. Então, especialmente se você está de olho no processador de alto consumo de energia, de alta demanda de estabilidade, está de olho em alguns recursos, fica de olho que às vezes você precisa investir numa mainboard mais potente se você quiser extrair todo o potencial do processador. Mas com a ferramenta de compatibilidade você já tem certeza que as duas coisas juntas vão ligar e vão funcionar. Um exemplo dessas diferenças é, olhando na família Intel, recursos como overclocking. Então, se você tem os chipsets com o começo Z, são os produtos que costumam dar a possibilidade de overclockar o processador, enquanto que modelos com começo B são focados mais no segmento intermediário. Algumas versões vão deixar você overclockar memórias, outras não. E por fim também cuida as letras do próprio processador. Então, que nem aqui nós temos 11.700K, o K indica que ele tem suporte overclock. Então dá uma olhada na compatibilidade também dos recursos que você está buscando. Se você investiu num processador K, faz muito sentido você também ficar de olho numa placa de chipset Z para você conseguir fazer essa modificação nas operações da frequência do processador. E tem vários outros recursos que é bom você ficar de olho quais você vai precisar e quais você não necessariamente precisa adquirir. Ok, vamos trocar para o lado AMD da força. E felizmente, por um lado, isso é mais fácil, porque nós temos, no momento que eu gravo esse vídeo, o socket é o socket AM4 e ele tem uma longevidade muito grande. Toda a família Ryzen e até alguns produtos das gerações anteriores tem suporte nesse socket aqui. Então é muito fácil você ir lá e encontrar um processador e uma placa-mãe compatível. Mais fácil do que o lado Intel, porque eles ficam realmente muitos anos sem trocar socket e sem trocar tecnologias. O problema é que ele não é tão centralizado quando o assunto é suporte. Então quando você vai ver se uma placa, por exemplo, aqui nós temos um chipset A520, e aí você está na dúvida se ele vai rodar nesse Ryzen aqui. Esse é o Ryzen 5 3500X. Então você não tem um site centralizado da AMD com toda essa lista de suportes. Mas tem como você tirar essa dúvida. Então, o que eu recomendo para usuários que estão montando uma bancada baseada em AMD é entrar no site oficial da placa-mãe. Isso porque tem variações. Então, por exemplo, essa A520 da ASUS, eu já vi que o suporte dela é bastante amplo, até para gerações mais recentes, da série 5000. Está dando suporte a muito processador.
mas dependendo do modelo da A520, se ela não recebeu o update de BIOS para dar suporte, pode ser que ela pare em gerações mais antigas. Então, como isso varia de fabricante para fabricante, é um pouco mais instável do que no lado Intel da força. Só que não é difícil, você só precisa ir lá no site oficial, entra na parte de especificações, ou atualizações, ou suporte, vai variar, né, dependendo do site de cada fabricante, e muitas vezes tem uma aba que é CPU Compatibility, que é compatibilidade de CPUs, ou vai procurando no suporte que eventualmente vai aparecer lá uma lista completa de processadores que você tem suporte. Se você está na dúvida, também dá para dar um pulinho lá na parte de atualizações, procura na parte de atualizações de BIOS e vê as atualizações mais recentes. Normalmente elas indicam quais são os processadores que foram suportados nos updates mais novos, e aí você tem certeza que quando você ligar um cara aqui e um cara aqui, eles vão dar boot e você vai ter vídeo. Aqui, de novo, se aplica a lógica também de você verificar as tecnologias que você quer usar. Então, por exemplo, se você quer ter suporte a overclock, você quer ter recursos mais robustos, você vai pôr um processador de muito consumo de energia, vale a pena você pegar uma placa com mais VRMs e mais dissipação. Agora, se for um processador de entrada, essa A520 vai dar conta aí de um Ryzen 3, um Ryzen 5 mais básico, ela deve dar conta sem problemas. Para dar uma ajuda em relação aos chipsets, os chipsets com começo A, como é o caso dessa placa aqui, são os de entrada, vão combinar bem com o processador mais básico. Nós temos a linha intermediária B, que já vai trazer modelos mais robustos, com mais recursos. E por fim, os entusiastas devem focar normalmente nos chipsets X. Essas são as placas-mãe com mais performance, costumam ter mais fases, mais dissipação e vão dar conta de processadores Ryzen 7, Ryzen 9 com mais estabilidade, mesmo em altas cargas. E agora, as dicas secundárias para vocês ficarem de olho. A primeira é a questão do form factor. Eu disse que você tem que cuidar o processador com a placa-mãe, na verdade você tem que cuidar o processador com a placa-mãe com o gabinete, você vai pôr tudo isso aqui dentro. Porque digamos que você quer fazer um projeto super compacto, você vai precisar de um form factor compacto também. Então no caso nós temos, por exemplo, as placas Mini TX, como essa Z490 aqui da Aorus, é esse tipo de cara aqui, que vai caber num daqueles gabinetes super pequenininhos. O problema é que a disponibilidade de um Mini TX é bem menor do que formatos como Macro TX, Mini TX. Então realmente, quer dizer, esse é o Mini TX. Mas Macro TX, ATX, Micro ATX, todos esses outros formatos são bem mais comuns. Então você tem que ficar de olho que você precisa do processador, um chipset compatível e a placa precisa ter o formato que vai caber dentro do gabinete que você comprou ou pretende comprar. Então fiquem de olho nessa questão. E a última que eu ficaria de olho é tecnologias adicionais. Então, por exemplo, se você vai pôr mais de uma placa de vídeo, ou vai pôr uma placa de vídeo e uma placa de som dedicada, aqui a gente só tem um slot PCI. Então veja que essa aqui já não resolveria o seu problema. Ou digamos que você está com o computador numa posição que é muito longe do seu roteador. Essa placa tem Wi-Fi. Então fique de olho se você precisar de Wi-Fi, quer ter esse recurso, tem aqui disponível. Aqui tem duas saídas de vídeo, HDMI e DisplayPort. Digamos que eu não fosse por uma placa de vídeo dedicada, precisava de duas saídas de vídeo. Então fica de olho nessas saídas, entradas, a questão de tecnologias embutidas. Então esse era o último recurso que eu levaria em consideração. Digamos que você quer pôr muita memória RAM, só tem 2 slots, pode ser mais difícil você buscar aquela configuração com 128 GB, porque sim, sei lá, as suas necessidades são as suas necessidades. Você que sabe que você vai precisar no seu PC. Bom, galera, então essas são as nossas dicas para você de olho em comprar uma mainboard. Para mais dicas rápidas, a gente vai fazer uma série então de guias rápidos de hardware. Então fica de olho, a gente está criando essa playlist e tentando dar essas ajudas em poucos minutos para quem está com alguma dificuldade para montar o seu PC. E não deixe de usar a caixa de comentários para trazer a sua dúvida e o próximo vídeo que a gente deve responder no futuro. Galera, a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau!